Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. E hoje sim a gente vai iniciar o nosso livro didático, tá? Então lá no volume 3, né, o livro do terceiro bimestre, a unidade 5. Então, gente, a unidade 5, como eu já havia falado para vocês, o tema dela é Forças e Máquinas Simples. Conteúdo de Física no 7º ano, tá? E aí, essa unidade sempre começa, né, qualquer unidade do livro didático de vocês, começa com uma imagem e uns questionamentos. Então, não é diferente, tem essa imagem aqui de uma brincadeira bem conhecida, que é o cabo de guerra, né? E aí, a primeira questão fala lá, em um cabo de guerra, o que acontece se os dois grupos puxarem a corda com forças exatamente iguais? Então, imagine lá, esse grupo e esse puxando a corda com forças exatamente iguais. O que vai acontecer? Vocês não precisam copiar as questões, tá? A gente vai só refletir a respeito delas. E aí, na sequência, ela se move ora para um lado e ora para outro ou fica parada? O que acontece aqui com a corda se os grupos estiverem puxando de forma igual, com a mesma força? Questão 2. Se um grupo estiver vencendo o cabo de guerra e mais um integrante for ajudar o outro grupo, equilibrando perfeitamente as forças. Então imagine lá, esse grupo aqui está ganhando, né? Mas se for mais uma outra pessoa aqui com esse grupo e equilibrar perfeitamente as forças, o que vai acontecer com o cabo de guerra? O que vocês acham? Se equilibrar as forças, fica lá paradinho, né? Ninguém vai conseguir puxar. Mas e daí se o piso estiver liso? Aqui no caso é grama, mas e se estivesse em um outro piso lá? Se estivesse num local que fosse bem liso, escorregadio, hein? O que ia acontecer? São assuntos que a gente vai trabalhar ali na sequência, hein? E a questão 3 diz assim, se um grupo tiver pessoas muito mais pesadas do que o outro grupo, que as do outro grupo, o cabo de guerra será justo? Aqui o termo pesada, mas vamos pensar pessoas com mais massa, tá? Então, mais força, o que vai acontecer? Precisa mais força lá para poder puxar essa massa toda, né? Então, pensem aí nessas 3 situações. Normalmente vocês sabem que essas 3 primeiras questões são respostas pessoais, então eu já me meti bastante, mas é só para vocês pensarem a respeito, tá bom? Então vamos na sequência lá. E aí a gente começa lá na página 3, falando do conceito de força. O que define força? O que é força? E aí tem alguns exemplos, tá? Falando lá, por exemplo, empurrar um carrinho no supermercado, sustentar uma mochila, são situações que exigem certa força. E aí também diz que na prática, quanto maior for o peso do objeto, maior vai ser a força necessária. Ou para empurrar o objeto, ou para puxar, ou para erguer, né? Então sempre é relacionado a essa situação. Então, em ciências, a força sempre está relacionada com empurrar, puxar, levantar, apertar, equilibrar, atrair ou repelir algo. E aí, gente, tem uma situação que é bem importante aqui nesse parágrafo, que é quanto mais massa, mais força, né? E aí está falando de peso. Então, daqui a pouco ali a gente já vai ver a relação de peso e massa. Tá? Não tem ali no livro didático de vocês, mas já comento a respeito. Então, quanto mais massa, mais força. Portanto, quanto mais peso, mais força. Tá? E aí, outra situação é que quanto mais força, mais velocidade, né? Mais rápido você vai movimentar. E aí a gente vai falar então um pouquinho de alguns conceitos aí em física. A gente já falou algumas coisas, né? Que em física normalmente tem uns conceitos que são diferentes do cotidiano, diferentes do que a gente usa normalmente, tá? E um dos conceitos é com relação a peso e massa. Então, assim, gente, normalmente quando a gente vai lá numa balança, na farmácia ou em casa e tal, sobe na balança, o que a gente está vendo lá no ponteirinho ou no digital, enfim, é a
é a força com que o corpo é atraído para o chão, tá? Então, o que acontece? O peso, gente, depende do local onde o corpo vai estar. Vamos falar primeiro de corpo humano, tá? Então, por exemplo, assim, vou colocar ali, ó, diferença de peso e massa. O peso como eu disse para vocês, é uma força, né? E aí a gente calcula o peso assim, a massa multiplicado pela aceleração da gravidade. E é isso que eu falei para vocês que muda dependendo do local. Só que esse local vai ser o local, o planeta, ou o astro, ou o corpo celeste, onde o corpo vai estar, tá? Então, assim, digamos lá que uma pessoa foi lá na balança e tem como massa 50 quilogramas. É a massa, 50 quilogramas. O peso dessa pessoa vai ser 50 multiplicado pela aceleração da gravidade do planeta Terra, se ela estiver no planeta Terra, né? Então, assim, normalmente a gente utiliza a aceleração da gravidade da Terra, o valor 10, tá? 10 metros por segundo ao quadrado, para facilitar os cálculos. Então, só para vocês terem uma ideia, o certo mesmo é 9,8, tá? Mas vamos usar 10. Vamos retomar aí. Massa. A pessoa foi lá na balança, 50 kg de massa. Peso dessa pessoa que tem 50 kg de massa vai multiplicar por 10. Então, ela teria 500 newtons, tá? Porque o peso é dado em newton, a unidade lá de medida é newton, tá? Seria o peso dessa pessoa no planeta Terra, beleza? Vai mudar se, por exemplo, essa pessoa for para a Lua, se ela for para Marte, mas o conceito importante aqui para vocês saberem é que tem diferença entre peso e massa, beleza, gente? Coloquem isso lá no livro didático de vocês para não esquecer, hein? A gente vai usar muito isso agora e no 8º ano, tá? E outro conceito que é super importante que eu falei para vocês, que eu falei, vamos pensar em corpo humano, é esse conceito de corpo, tá? Em física, a gente utiliza esse termo corpo não só para corpo humano, tá? A gente utiliza para objetos também, tá? Então, olha só quantos conceitos diferentes aí a gente já viu, né? Vetor, admissão, sentido, peso, massa e agora corpo, tá, gente? Por exemplo, assim, eu estou perto dessa carteira aqui da escola, tá? Então, em física, a gente diz que são dois corpos que estão perto, tá? Então, por exemplo, o corpo humano e a carteira, são dois corpos, beleza? E aí, tudo isso para quê, né? Para a gente entender que para ter força, a força lá sempre vai estar relacionada com no mínimo dois corpos. Então, por isso que eu expliquei para vocês essa ideia, esse conceito de corpo, tá? Não quer dizer que sejam dois corpos humanos. Por exemplo, eu posso empurrar essa carteira aqui, então eu estou realizando uma força e como que vocês sabem que eu estou realizando uma força? Porque tem dois corpos envolvidos, o corpo humano e o objeto que é a carteira. Então são dois corpos e eu estou realizando uma força nesse corpo, beleza? E aí, lá no finalzinho da página 3, prestem atenção então que fala lá, né, que com base nisso é possível concluir que uma força existe quando há pelo menos dois corpos envolvidos. Então eu estou mostrando aqui, por exemplo, lá alguém chutou uma bola e a bola está batendo lá na cabeça da pessoa, né? A bola murcha está deformando, então a deformação ali é uma força, tá? E envolvendo dois corpos, então o corpo humano e a bola, tá? De futebol. Aí, gente, não precisa necessariamente ter o corpo humano, tá? Poderia ser, por exemplo, dois carros colidindo, então dois corpos. Sucede. Aí, lá na página 4 fala das conexões, lá do que significa força. No dia a dia lá a gente usa o termo força de várias formas, né? Principalmente nesse momento, né, a gente fala força e
no sentido assim, aguente firme. Existem vários significados, né? Por exemplo, a força com relação a vigor muscular, né? Então você fala assim, aquele cara é fartão, né? Então associando lá a força com músculos, né? Ou então a gente pode falar assim, aquela pessoa lá não tem força de vontade, não é? Então existem aí vários conceitos relacionados à força no cotidiano, tá? Ou então assim, que nem eu estava mostrando aqui no livro didático de vocês, as forças armadas, né? São as forças que protegem o nosso país, ou então podem agir para reprimir alguma situação, né, de violência. Então, ou então ele fala força, né, com relação a ânimo, disposição. Então tem vários aí, conceitos relacionados à força no nosso cotidiano, tá? Porém, a definição científica de força é um pouco diferente aí, né? Então tá falando ali, ó, que a força, aqui, bem aqui no finalzinho, ó. Isso não significa que, por exemplo, quando falar força em seu dia a dia com o sentido de disposição, você esteja errado. Só é preciso tomar cuidado ao usar o termo em um contexto das ciências, tá? E aí, qual é a ideia? Quando se trata de ciências, não é possível dizer que uma pessoa tem força. Não pode dizer tem força, hein? Afinal, a sua definição científica é de interação existente entre pelo menos dois corpos. Portanto, não há como a força estar contida somente em um corpo. Tá? Ela não pode ser algo que um corpo sozinho tem. Beleza? Então, não esqueçam disso, tá? Então, força sempre é algo que acontece entre, no mínimo, dois corpos. E aí a gente tem as situações. Então, quando a gente empurra um objeto, a gente está realizando uma força. Como eu falei para vocês, empurrando aqui a carteira. Então, eu estou realizando uma força. E como a gente percebe isso? Com o movimento do objeto. E aí a gente já sabe, né, que a gente não vai falar mais tanto objeto, vamos falar os corpos, tá? Então, a gente já falou também, né, que com relação ao vetor. Então, lembram lá que o vetor é a flechinha que indica a direção e o sentido? Então, a gente vai usar o vetor aqui, nesse conteúdo que envolve a força, tá, gente? Por isso que eu trabalhei com vocês na semana passada essa questão do vetor e falei que é tão importante, justamente para a gente usar aqui, tá? Então, olhem só, a intensidade da força vai estar relacionada ao comprimento do vetor. Então, vejam as duas situações aqui, as duas imagens, ó, tem um vetor que é maiorzinho e um vetor que é menor. Por quê? É sinal de que a força aqui entre esses dois corpos, né, é maior do que a força relacionada a esses daqui. Beleza? Outra coisa também é o símbolo F, né, o F maiúsculo para indicar força. Então, eu voltei aqui a imagem para a gente acompanhar, tá? Então, em geral, a força aplicada por um adulto em um objeto é maior do que a força aplicada por uma criança. Por isso, a representação do vetor força é maior no primeiro caso do que no segundo, tá? E aí existem outras forças, então, como eu falei para vocês, a força peso, né, que é aquela calculada lá, é a massa multiplicada pela aceleração da gravidade. Existe a força elástica, que é a força de deformação, por exemplo, de uma mola, tá? E a força de atrito, que nos interessa bastante aqui. Lembra quando eu falei para vocês lá no comecinho com relação ao piso, se tivesse liso lá no cabo de guerra? O que ia acontecer se o piso tivesse liso? Não ia ter atrito, né, dos pés lá daquelas pessoas no cabo de guerra, então o atrito seria bem reduzido. Então, o que é o atrito? É uma força contrária à força que está sendo aplicada no objeto, aqui no caso. Tá? Então, ó, o contato da superfície
força de atrito. Essa força se opõe ao movimento e por isso dificulta o deslocamento da caixa. Beleza? Então pense sempre que a força de atrito é uma força contrária ao movimento, a força aplicada no objeto. Aí lá no finalzinho da página 5,